O sangramento menstrual intenso, conhecido na medicina como menorragia, é algo que afeta muito a vida de uma pessoa. Você pode temer a chegada da menstruação. Você pode gastar muito dinheiro com produtos menstruais. Você pode perder atividades que gosta. Você pode ficar exausta porque, na verdade, está anêmica. Você precisa saber se algo é normal para poder obter a ajuda necessária. É isso que faremos neste vídeo. Neste vídeo, abordaremos 4 pontos principais. Primeiro, vamos revisar qual é a quantidade normal de sangramento menstrual. Segundo, vamos repassar 7 sinais para identificar se você está sangrando muito. Terceiro, vamos revisar as causas do sangramento menstrual intenso. E número 4, vamos ajudá-la a se preparar para a consulta médica. Você saberá quais exames solicitar. Você saberá quais opções de tratamento podem estar disponíveis. E eu realmente vou ajudá-la a se preparar caso precise conversar com seu médico sobre sangramento menstrual intenso. Então, ponto número 1, quanto sangramento você deve ter durante a menstruação? Bem, você pode descrever a quantidade de sangramento pelo número de dias em que sangra, quantos produtos menstruais usa e medindo o sangue menstrual. Em geral, as pessoas sangram por cerca de 4 ou 5 dias. Os primeiros 1 ou 2 dias são bastante intensos e, depois, começa a diminuir. Mas quando se trata de dias de sangramento, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, se você está tentando descrever bem quantos produtos menstruais você usa, isso também é um pouco difícil, porque as pessoas usam produtos menstruais de tamanhos diferentes e, às vezes, eles ficam cheios e, às vezes, não. Quando quantificado e medido, em média, as pessoas sangram cerca de 10 ou 15 ml durante todo o ciclo. Um fluxo um pouco mais intenso, mas ainda normal, é de cerca de 20 ml. Então, quanto é 20 ml? Deixe-me mostrar. Tenho um pouco de Kool-Aid aqui. Ok, isso é 5 ml. 10 ml. 15 ml. Então, isso é 20 ml. Isso é cerca de 20 ml, e essa é a quantidade total de sangramento que a maioria das pessoas tem durante a menstruação. Mas não é como se você fosse coletar e medir em casa. Você pode contar e acompanhar com seus produtos menstruais. Você pode contar e acompanhar com seus copos menstruais, tampões e absorventes. Os copos menstruais geralmente comportam cerca de 20 a 50 ml. Então, quando você esvaziar, pode simplesmente medir e controlar. Você pode consultar o site do fabricante. E certifique-se de saber qual é a capacidade do seu copo menstrual específico. No caso dos tampões, um tampão normal comporta 5 ml de fluido. E um tampão super comporta cerca de 10 a 15 ml. Já os absorventes, um absorvente comum comporta cerca de 5 ml de fluido. Mas um absorvente super para uso noturno comporta cerca de 10 a 15 ml. Então, ao trocar seus produtos menstruais, você pode pensar: isso está totalmente saturado? E você pode contar. Se for um tampão normal meio saturado, isso equivale a cerca de 2,5 ml. É difícil ser perfeita. Mas se você estiver sangrando mais de 60 ml de fluido por menstruação, isso é menorragia. É muito. Parte 2. As 7 pistas que podem ajudar você a descobrir se tem menorragia e quando deve consultar um médico. Pista número 1. Encharcar produtos menstruais, como tampões e absorventes, em 1 hora, várias horas seguidas. Isso é muito. Pista número 2. Ter que usar 2 produtos menstruais para não ter vazamentos. Isso é muito. Pista número 3. Ter que trocar seus produtos menstruais no meio da noite porque você está preocupada em sujar a cama. Eu tinha amigas que chegavam a definir alarmes várias vezes durante a noite para poder trocar seus produtos menstruais. Isso é demais. Pista número 4. Ter menstruações que duram mais de 7 dias. Pista número 5. Ter coágulos menstruais maiores do que uma moeda de €1. É muito grande. Pista número 6. Ter um fluxo tão intenso que impede você de fazer coisas que gosta ou de ir trabalhar ou à escola. Isso é demais. E pista número 7. Se durante a menstruação você sangra tanto que fica exausta, cansada, com falta de ar, todos esses são sinais de anemia.
Agora, para alguns desses sinais, de vez em quando, as pessoas podem ter vazamentos através dos produtos menstruais ou ter que trocá-los no meio da noite. Você pode ter um fluxo intenso de vez em quando. Mas se isso é rotina, e acontece em todos os ciclos, e você está começando a ficar ansiosa com a chegada da menstruação e sabendo que vai ter que faltar às suas atividades, você sabe que esses são sinais de que você realmente deve conversar com seu médico sobre o que está acontecendo. A terceira parte deste vídeo é sobre as causas da menorragia ou sangramento menstrual intenso. Eu penso nelas em 7 categorias. Quero que você anote e leve essa lista com você quando for falar com seu médico, não quero que você perca nada. A primeira categoria é a das causas uterinas. Penso em causas anatômicas, como tumores benignos, miomas, pólipos. E também penso em câncer, alguns tipos de câncer cervical, alguns tipos de câncer uterino, que podem apresentar sangramento intenso. Categoria número 2, complicações na gravidez. Você pode não saber que está grávida, mas um aborto espontâneo pode causar sangramento intenso. Uma gravidez ectópica, que é uma gravidez na trompa de falópio, pode causar sangramento. Não se esqueça disso. A terceira categoria que considero para sangramento uterino intenso são os distúrbios hormonais. E estou pensando principalmente na síndrome dos ovários policísticos e na doença da tireoide. Ambas as condições podem causar sangramento intenso. A quarta categoria em que penso são problemas imunológicos, como endometriose e mitose anormal. Essas são condições frequentemente associadas à dor e à infertilidade, mas também podem causar sangramento uterino intenso. A quinta categoria é a infecção. Não quero esquecer a doença inflamatória pélvica. E não quero esquecer a infecção uterina, frequentemente chamada de endometrite. A sexta categoria que considero são outros problemas no corpo ou doenças que podem afetar o sangramento. Portanto, você pode ter distúrbios hemorrágicos, seja algo genético, como a doença de von Willebrand, ou um distúrbio plaquetário. As plaquetas ajudam muito na coagulação. E se não estiverem funcionando bem, isso pode se manifestar com sangramento intenso. A coagulação é muito importante. Nosso corpo está constantemente em equilíbrio entre coagular para não sangrar muito e não coagular demais, para não formar coágulos sanguíneos. E se esses fatores não estão sendo produzidos corretamente no corpo devido a uma doença hepática ou renal, isso pode se manifestar com sangramento menstrual intenso. A sétima categoria que considero são os medicamentos. Existem certos medicamentos que podem aumentar o risco de sangramento, como aspirina ou medicamentos anticoagulantes, como heparina e Lovenox. E alguns medicamentos quimioterápicos também podem alterar o padrão de sangramento. Você também deve pensar em alguns suplementos que aumentam o risco de sangramento, como cochocholhós preto, aloe vera e outros que podem aumentar ainda mais o risco de sangramento. Portanto, os exames que seu médico pode solicitar podem ser exames de sangue, um exame anatômico e talvez alguns exames de rastreamento de alguns tipos de câncer. Tudo depende do seu histórico pessoal. Mas o exame de sangue pode incluir um hemograma completo. É como uma contagem sanguínea para verificar se você está anêmico. Eles podem verificar os níveis de ferro para ver se uma das razões pelas quais você está anêmica é porque você tem baixo nível de ferro. Seu médico certamente poderá fazer alguns exames para verificar se há algum distúrbio de coagulação. Eles certamente poderão verificar sua função tireoidiana. E eles podem fazer alguns exames para detectar a síndrome dos ovários policísticos. Outros tipos de exames que eles podem solicitar são exames da sua anatomia. Falamos sobre miomas e pólipos que causam sangramento intenso. Então, eles podem fazer uma ultrassonografia pélvica. Eles podem fazer algo como uma ultrassonografia com infusão de solução salina ou uma esterossalpingografia. Todas essas são formas de examinar a cavidade uterina e a forma externa do útero para ver se há algum problema anatômico causando sangramento intenso. E então eles podem fazer alguns exames para detectar câncer. Eles podem fazer um Papanicolau para procurar células cervicais anormais. E podem fazer algo chamado biópsia endometrial, em que realmente retiram amostras do interior da cavidade uterina para garantir que não há células uterinas anormais. Portanto, certifique-se de perguntar quais exames o seu médico está recomendando e por quê. E se houver algum exame que eles não estejam solicitando, peça esclarecimento sobre o motivo da decisão.
Então, o que você pode fazer para se preparar para essa consulta é acompanhar seus ciclos menstruais. Não apenas o número de dias de sangramento, mas também quando você está sangrando e quantos produtos menstruais você está usando. Você pode tentar, com as informações que eu lhe dei, quantificar a quantidade de sangramento que está tendo. Isso pode ser muito útil. Quando for ao médico, leve uma lista de todos os medicamentos e suplementos que está tomando. Já falamos sobre alguns suplementos que podem aumentar o risco de sangramento: cochocholhos preto, aloe vera e uma substância chamada bromelaína. A bromelaína é uma substância anti-inflamatória encontrada no miolo do abacaxi. Às vezes, as pessoas comem o miolo do abacaxi durante a fase de implantação, na esperança de aumentar as chances de implantação do embrião. Não há muitas evidências disso, mas se alguém estiver tomando muita bromelaína, especialmente como suplemento, isso pode realmente aumentar o risco de sangramento durante a menstruação. Ginkgo, feno grego. Na verdade, existem vários suplementos que podem aumentar o risco de sangramento. Portanto, verifique o que você está tomando e pesquise online para ver se isso pode ser um problema. Enquanto espera pela consulta médica, considere tomar ibuprofeno, que pode realmente ajudar a diminuir a quantidade de sangramento. Certifique-se de tomá-lo conforme as instruções. Não tome ibuprofeno em excesso, pois isso pode ter efeitos prejudiciais à saúde. Experimente uma almofada térmica. Tente manter-se hidratada. Tente comer muitos alimentos ricos em ferro, como vegetais de folhas verdes e carne vermelha, se você comer carne. Talvez um multivitamínico com um pouco de ferro durante o tempo em que você estiver esperando a consulta médica. Espero sinceramente que algumas dessas dicas possam ser úteis para você. Sei que foram muitas informações, mas quero muito ajudar você se estiver preocupada com o sangramento excessivo. Então, vamos recapitular. Neste vídeo, aprendemos quanto o sangramento é normal durante a menstruação. Aprendemos 7 sinais que você pode observar se achar que está sangrando muito. Revisamos algumas causas do sangramento intenso. E dei algumas dicas para você anotar e estar preparada para a consulta médica, quando for perguntar como pode obter ajuda. Espero sinceramente que você tenha aprendido algo neste vídeo. Se gostou deste vídeo e aprendeu algo, comente com suas dúvidas e não se esqueça de se inscrever neste canal.